Olá, sejam muito bem-vindos à série de vídeos sobre a volta do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação do governo federal. E nessa série de aulas eu estou produzindo aulas que vou ensinar para vocês na prática como faturar nesse mercado de baixo padrão, que é o mercado Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Nesta primeira aula eu estou trazendo para vocês um estudo de caso, tá? Um estudo de caso de um casal que nós estamos desenvolvendo todo o processo de financiamento deles aqui, projeto, e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, desde atendimento, simulação, aprovação de crédito, custos do financiamento, toda a questão da viabilidade, questão de projeto, tudo passo a passo. Então, continue nos acompanhando aí que vocês vão tirar muito conhecimento dessas aulas que eu estou produzindo. O novo governo já anunciou a volta do Minha Casa Minha Vida, prometendo diversas melhorias, e todo o setor, construtoras, construtores, arquitetos, engenheiros, técnicos de edificações, corretores estão muito animados com a volta do Minha Casa Minha Vida. Pois o Minha Casa Minha Vida ele foi criado pelo governo eleito, então nós acreditamos, temos a esperança que ele modele o programa e que traga mais benefícios para quem quer construir a sua casa financiada, comprar sua casa financiada através do programa, e isso também impulsione a cadeia, os construtores, toda a cadeia da construção civil. Isso vai permitir que todos faturem nesse mercado, tá bom? Então vamos lá iniciar nossa aula. Vou aqui abrir meu slide. Essa aqui é a aula 1. Vou passar para vocês os dados aqui desse estudo de caso. A primeira coisa que eu faço antes de iniciar a captação de clientes, antes de iniciar o financiamento, é fazer a captação do terreno. E aqui, quem é aluno aqui já sabe que eu trabalho com investidores, ensino vocês a trabalhar com investidores de terreno. Isso facilita a captação de clientes. Se você já tiver o terreno em vista, se você já tem um terreno certo ali para aqueles clientes, isso aqui vai fluir melhor o seu negócio de construção financiada. Então, uma dica importante, sempre tenha os terrenos à vista, forme seu banco de terreno, seja com investidores, se você já está um nível acima, já pode adquirir seus terrenos com recurso próprio também. Então, esse terreno, a captação dele foi através de investidor. Eu trouxe um investidor de terreno para o negócio. Esse investidor, ele pagou, através da nossa consultoria, através da nossa assessoria, ele pagou R$ 45.000 nesse terreno, preço de à vista. Esse terreno ele é comercializado com um preço até maior lá dentro do loteamento, porém, através da nossa consultoria, com poder de barganha, nós conseguimos negociar esse terreno por 45 mil. Um bairro periférico, dá para ver, né, que o terreno de 10 por 25 ainda está com preço acessível. Daí nós fizemos, junto ao investidor, toda a parte de documentação e o desdobro, e esses custos ficou em torno de R$ 4.000, ou seja, no total esse terreno aqui fechou em R$ 49.000. Custo de cada terreno, R$ 24.500. Daí, a gente já apresenta para o investidor qual que é o potencial desse terreno, o potencial de mercado naquele bairro, e cada terreno nós disponibilizamos à venda por R$ 35.000. Tá? Então, esse investidor ele entrou ali com um investimento de R$ 49.000 e num período aí de mais ou menos 4 meses, ele já tem um pouco mais, né? Porque tem a parte do desdobro, que é um pouco mais demorado, e depois tem a parte do processo de financiamento. Entre 4 a 6 meses, ele vai ter esse retorno. Ele investiu R$ 49.000 e vai ter um retorno de 70 mil, ou seja, um lucro bruto aí, R$ 21.000. Claro que precisa ser considerado o custo do dinheiro, o custo ali com tributação e tudo mais, mas mesmo assim continua sendo um lucro bruto. Tá? Então, esse terreno vai ser comercializado, o dinheiro que vai entrar na conta do investidor R$ 35.000. Nesse caso aqui, não teve a figura do corretor. A maioria dos processos tem o corretor que traz o cliente, então ele tem o dono, o investidor, o dono do terreno, ele precisa pagar essa porcentagem para o corretor. Tá? Então aqui, quem fez toda a captação do cliente foi nós mesmos. Então, isso aí fica muito a critério
de como foi feita a negociação. Às vezes, tem alunos aqui e às vezes quando não tem corretor, eles colocam lá em contrato que essa comissão é paga para o estrategista, para o construtor, para quem está viabilizando o financiamento. Então, nesse caso aqui, se foi acordado, o dono do terreno, o investidor do terreno, iria me pagar a comissão que ele pagaria ao corretor, que seria o quê? De 3% a 5%, vamos colocar aqui 33%. Então ele ia pagar 3% de 35 mil, ele ia me pagar R$1.000, pouco de cada terreno. Então depende da negociação. Eu acho que nada mais justo, né? Porque quem leva o cliente, ou somos nós, que somos o profissional especialista, ou o corretor de imóveis, tá? Essa negociação é feita entre você e o investidor de terreno. Aqui na plataforma nós temos aulas falando sobre como trabalhar com investidor de terreno. Eu recomendo fortemente. Tem como você atender cliente, independente do padrão, seja Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, SPPE, deixar solto. A gente vai encontrar um terreno para você. Isso não funciona. Você já tem que ter os terrenos à vista para apresentar para os clientes. Claro que ali no setor de padrão mais alto, os clientes às vezes eles faz essa correria, ou eles querem morar em um condomínio X. Mas aqui, no padrão Minha Casa Minha Vida, o cliente ele quer praticidade. Se você falar ali, você tem que escolher o terreno, nós temos que encontrar terreno ainda, vai começar a colocar dificuldade, ele acaba desistindo. Então, quanto mais praticidade você oferecer, mais clientes vocês vão captar. Então, essa captação aqui do terreno, eu tenho mais assunto, mais conteúdo aqui dentro da plataforma, recomendo que vocês estudem mais, tá bom? E aí eu fiz a captação, aqui no caso são dois terrenos, nós pegamos um terreno de 10 por 25, desmembramos em um terreno de, cada terreno 5 por 25, e aqui tem uma dica importante, pessoal. Nem todas as cidades, esse terreno de 5 por 25 ele é bem aceito, tá? Falo por experiência própria. No raio que eu trabalho aqui, essa cidade em questão, o terreno 5 por 25 ele sai muito bem. Os clientes não colocam impasse nenhum de estar ali contratando um financiamento para esses clientes. Tem cidades vizinhas aqui que já não sai, o pessoal não quer. Se você não trabalha com terreno de no mínimo 6 metros de largura, você não consegue comercializar o projeto. Por quê? Porque essa cidade ela tem uma oferta maior de terrenos. Ela tem uma oferta maior. Essa cidade que eu estou trabalhando, com o terreno 5 por 25, o terreno é mais restrito. Então não tem muito o que a pessoa escolher. A maioria dos terrenos em bairro periférico é 10 por 25. Aí o terreno já vai custar 45, 50 mil, acaba inviabilizando o processo dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas vocês precisam considerar lá desde o estudo de viabilidade se as pessoas aí na cidade que vocês pretendem trabalhar ver com bons olhos o terreno de 5 por 25. Então, essa captação de cliente, eu fiz a captação direta. Como é que é a captação direta? Não teve ali intermediação do corretor de imóveis. Não foi num lançamento também, tá? Que eu ensino aqui vocês a fazer lançamento. O lançamento é a forma mais fácil de você fechar negócio no Minha Casa Minha Vida, principalmente. A gente estava fazendo outro lançamento e apareceu um cliente com características para esse projeto, tá? Por que eu recomendo muito o lançamento, pessoal? Porque assim, nesse público aqui de Minha Casa Minha Vida, se você ficar falando, a gente vai escolher o terreno, aí você precisa da documentação tal, aí você precisa fazer isso na caixa. Não. Esse público aqui, ele quer praticidade. Quando eu faço um lançamento, eu coloco uma casa lá, uma fachada para comercializar, eu estou dizendo, é a mesma coisa como se eu estivesse comercializando uma casa pronta. Eu ofereço para o cliente praticidade. Olha, nós temos essa casa lá no loteamento tal, terreno tal, e você vai pagar X nessa casa. O que você tem que pagar? Juros de obra e as despesas do financiamento imobiliário. Pronto. A gente vai entregar a casa na chave se for empreitada por preço global. Nesse caso aqui, eu vou prestar apenas a consultoria e vou mostrar para vocês também como trabalha com a consultoria. É uma forma muito boa aí de trabalhar sem se envolver com obra. Às vezes você está em uma cidade que não tem equipe, ou às vezes você, por opção, pretende trabalhar mais sozinho, sem equipe de pedreiros, de ajudante, ou dificuldade de encontrar equipe. Eu vou ensinar vocês a trabalhar aqui com consultoria. O financiamento de construção não é só apenas para quem quer construir.
Tem várias formas de você trabalhar, tá? Então, voltando aqui à questão do lançamento, o lançamento é isso aí. Você oferece simples o cliente. Se você falar, estou trabalhando com financiamento, a gente vai escolher um terreno, vai fazer sua casa personalizada, tal, e deixa o negócio muito aberto assim, você não vai conseguir fechar clientes. Então, essa captação aqui foi direta, foi dentro de outro lançamento que eu fiz a captação do cliente. Quais são os serviços prestados? Que eu vou prestar consultoria em todo o processo. A única coisa que eu não vou me fazer aqui é me envolver com a parte de obra. Você é responsável técnico pela obra. Vou fazer todo o processo, desde projeto, planilhas, montar toda a documentação, colher a documentação, aprovar o crédito. E o cliente ele vai ter a liberdade de ele mesmo executar a sua obra, claro que contratando um responsável técnico ali, ou ele pode também passar essa obra para uma construtora. É assim que funciona a consultoria. Eu não me envolvo com a obra, eu vou fazer os projetos, emitir ali a documentação de responsabilidade técnica do projeto, fazer o orçamento da obra, as planilhas, tá? Aqui eu fechei a consultoria completa. No segundo cliente que eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou trabalhar também com a consultoria, mas eu não vou fazer todo o processo, alguns serviços pontuais. Por que eu estou fazendo isso, Kleber? Pelo seguinte, essa cidade que eu trabalho aqui, ela tem um teto de R$ 163 mil, tá? Para pagar o terreno, que é R$ 35 mil, e construir. No momento que a nossa empresa está, essa obra ela não é viável para nós, porque ela não vai dar o lucro que nós almejamos. Tá? Lá no início eu fiz muito obra desse tipo. Uma obra dessa aqui, por exemplo, com lucro de 15 mil, para a nossa empresa não é interessante. Tá? Mas a maior demanda dentro, principalmente do Minha Casa Minha Vida, é por empreitada por preço global. Se eu pegasse essa casa para entregar na chave. Só que, devido ao custo, eu optei, eu falei para o cliente, eu fecho a consultoria para você no processo. Com esses valores, valor de terreno, com base no meu custo, com base no meu memorial, eu não consigo entregar e ter lucro em uma casa de 163 mil. Pronto, o cliente concordou nesse terreno. Se eu tivesse trabalhado aqui com um terreno mais barato, por exemplo, talvez essa obra seria viável para mim. Pegar ali na empreitada por preço global para entregar na chave. Mas aqui a viabilidade para mim é só a consultoria. Então, vamos apresentar aqui os dados do cliente. Esse aqui é um casal de clientes que tem ali cada um ganha um salário mínimo, mais ou menos, um salário mínimo mais ou menos, que deu uma renda total aí de 2.640. Então, peguei a renda da mulher e do homem e fizemos uma composição de renda. Você pode fazer a composição de renda, independente de quem seja, independente que seja casado, independente que seja namorado, irmão, amigo, independente, tá? Comprovação de renda é muito bom. Eles são regime CLT, então a comprovação de renda deles será através de Olerites, tá? Tem regime CLT. Se fosse autônomo, aí a gente tinha que ver outra forma, declaração de imposto de renda. Se fosse empresário, daí teria que ter Prolabore ou algo do tipo, tá? Possui saldo no FGTS, esse aqui é um perfil de cliente muito bom, pois resolvemos um problema de entrada. Esse cliente aqui ele possui aproximadamente 22 mil, juntando os dois, né? O marido e a esposa, eles possuem 22 mil de saldo no FGTS. De saldo no FGTS. E o teto da cidade, como eu mencionei lá atrás, é de 163 mil. Esse aí foi o principal motivo de não ter fechado com eles a obra empreitada por preço global, porque eu achei o custo muito apertado. Uma obra dessa aqui, para ela conseguir dar um lucro bom para nós, no nível que nossa empresa está hoje, ela teria que ser no mínimo 180 mil, tá? Com base no nosso memorial, que a gente também não quer modificar o memorial. A gente tem ali o memorial ali padrão que nós entregamos às casas e nós não queremos modificar, porque a gente já tem ali uma reputação boa, positiva, com base naquele memorial. E que a gente ia ter que enxugar um pouco o memorial. Kleber, você me recomenda pegar a consultoria ou empreitada por preço global? Depende de que estado que você está. Depende, você tem equipe, você já tem experiência com obras, você consegue fazer nesse custo aqui? Como falei, a maior demanda está aqui na empreitada por preço global. O cliente desse público, ele quer que você entregue a casa na chave. Tá? Ele quer que você entregue a casa na chave. Às vezes ele não quer se envolver com obra ou
ou ele acha muita, quando você fala que tem que fazer isso, que tem que tocar a obra, ele coloca muitas objeções e acaba desistindo do financiamento. Então esse aqui foi o cliente para um terreno. Nós temos outro cliente, também foi a captação direta. Serviço prestado. Aqui não foi a consultoria em todo o processo, tá, pessoal? Aqui eu prestei a consultoria em questões pontuais. O que é questão pontuais? Nós fechamos aqui a planilha PCI e o projeto legal, tá? Então o cliente ele tinha uma renda menor, esse cliente ele não possui saldo de FGTS e o serviço prestado foi esse. Ele também, a entrada dele é limitada, ele é um pedreiro e ele mesmo vai ali executar a sua obra, vai economizar nessa parte de mão de obra. E a consultoria, o que a gente fechou? Vamos entregar para ele o projeto legal, que é o que a prefeitura e a Caixa exigem, e a planilha PCI. Não vamos fazer orçamento, nós vamos fazer aqui um orçamento paramétrico, e se ele está ciente, isso aí está em contrato, vai fazer um orçamento paramétrico apenas para elaborar a PCI. Isso é possível porque a gente já tem um banco de dados, já sabemos quanto custa uma obra desse tipo aqui nessa cidade. Então aí foi uma consultoria em um processo pontual. Um tipo de consultoria dessa, a gente cobra em torno, nesse cliente 2 aqui, 1% do valor da proposta. Então, para a planilha PCI, então aqui nós vamos cobrar em torno de R$ 1.600 para elaborar a planilha PCI e em torno de um salário mínimo para elaborar o projeto legal. Tá? Um projeto bastante simples, um caso ali padrão, ali num terreno de 5 por 25. Aqui no cliente 1, essa consultoria completa aqui, foi negociada com ele 6% do valor da obra. Então, nós temos aqui 163 mil menos 35 mil do terreno, restou 128 mil. Então, lá, quando nós estivermos fazendo a viabilidade, eu vou mostrar para vocês como eu considerei 6%. Então, ficou em torno de R$ 7.200 para fazer toda a consultoria no processo. Fazer aprovação de crédito, elaborar os projetos, elaborar a planilha PCI, elaborar o orçamento. Então, nesse cliente 1, 7.200. No outro cliente 2 aqui vai ficar em torno de R$ 2.800, tá? Então são serviços pontuais. E aí, pessoal, tudo fechado aqui. Esse cliente 2 ele fez comprovação de renda através da declaração de imposto de renda. Ele é um pedreiro que ganha uma renda informal, R$ 150 por dia, vai totalizar uma renda de 3 mil por mês. E a gente faz a declaração de imposto de renda dentro do prazo estabelecido pela Receita, que é a declaração aceita pela Caixa. Se você está com um cliente autônomo, pedreiro, eletricista ou afins, a melhor forma de comprovar a renda é fazer a declaração de imposto de renda dentro do período. E tem um valor mínimo também, tá? Tem aula aqui falando sobre a declaração de imposto de renda. Ele não possui saldo no FGTS e o teto da cidade é a mesma cidade que nós estamos trabalhando com o cliente 01. Então esses terrenos são juntos, né? Um terreno a gente comercializou para um e para outro. Quando a gente fecha a obra por empreitada por preço global, nós damos preferência também em trabalhar com terrenos juntos, né? Para fazer pelo menos 2 casas de vez, isso aí melhora aqui o fluxo da empresa, a administração da obra, facilita tudo, tá? Daí, eu atendi esses clientes aqui, passei as informações ali para eles, escolhi algumas informações e antes de avançar, qualquer negociação, algo do tipo, eu solicito a documentação. Alguns clientes, a gente faz ali a simulação sem pedir essa documentação. Mas o correto, pessoal, é pedir a documentação. Por quê? Com a documentação, você faz uma simulação mais assertiva. Porque às vezes o cliente chega, te procura, você pergunta, qual que é a sua renda? Ah, é R$ 2.000, R$ 2.500. Quando você vai frisar ali, ele só tem uma renda que ele consegue comprovar de um salário mínimo. A outra renda vem de alguma coisa que não consegue comprovar. Então aí você faz uma simulação com base no que ele falou, você acaba frustrando o cliente lá na frente quando você pede a documentação. Então o que é o correto? É você fazer a simulação já depois de entrega da documentação. Ele vai entregar essa documentação para nós. Vou explicar aqui o documento. Primeiro, aqui é o documento básico para vocês fazerem a aprovação de crédito. Talvez precisamos de um ou outro documento aí específico, mas no geral essa aqui é a documentação básica. O que vai precisar? Documento de identidade, RG, CPF, ou CNH, ou carteira do conselho, se for o caso. Comprovante de estado civil, se for solteiro, certidão de nascimento, se for casados.
certidão de casamento. E isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui já aconteceu muitas vezes aqui com a gente. Chega ali alguém recém-separado, fala que quer fazer o financiamento, e aí nós começamos a atender, só que no decorrer, quando solicitamos a documentação, eles estão em um processo de separação, não tem a certidão ainda de separação averbada no cartório, está com a certidão de casamento, mas daí não vai colocar o cônjuge, o ex-cônjuge, junto no processo. Por quê? Porque já estão separados, não vão financiar uma casa juntos. Mas está ali no processo de separação que pode demorar. E infelizmente esse cliente nós não conseguimos ir à frente. Então esse documento aqui de estado civil é muito importante. Isso aqui já aconteceu muito com a gente. Chega clientes em potencial, com renda, às vezes com entrada e tudo, mas quando nós vamos analisar a documentação, são separados, mas ainda está com a certidão como casado, porque está um processo judicial ou algo do tipo. Então, por isso que é interessante você estar solicitando documentação antes. Comprovante de endereço, isso aqui é muito simples. Onde você reside, pode ser em nome de outra pessoa, se você mora de aluguel, a conta de água está em nome do dono do imóvel, não tem problema, serve. A certidão conjunta de débitos referente aos tributos federais, essa certidão nós mesmos emitimos pelo site da Receita. Declaração de imposto de renda, se for o caso, se o seu cliente declara imposto de renda, é preciso entregar essa declaração de imposto de renda. Extrato do FGTS, se trabalhar no regime FGTS. Carteira de trabalho e comprovante de renda. Comprovante de renda, se for CLT, vai ser os Olerite, né? CLT. Se for autônomo, um profissional autônomo, a melhor forma para comprovar renda é o quê? A declaração de imposto de renda, feita ali dentro do prazo. Se for empresário, um prolabore ou algo do tipo, ou divisão de lucro, algo do tipo, tem várias formas. Então, com essa documentação, irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a simulação. Apresentar para o cliente a simulação, concordando ali, ele concordando e sendo viável para a gente, as condições ali que o banco libera, a gente vai aprovar o crédito dele. Faz a aprovação toda online, o cliente não precisa se dirigir a agência nenhuma, aprovar o crédito e a partir daí que a gente fecha contrato, começa a elaborar projeto para entregar toda a documentação na Caixa. Vamos ver aqui como que se faz essa parte aqui de simulação, uma parte muito importante. Vou abrir aqui o simulador da Caixa. Vamos aqui no simulador da Caixa. Pronto, a gente vai aqui fazer uma simulação para a pessoa física, residencial, categoria construção, tá? Categoria construção. Valor do imóvel, isso aqui é muito importante, você vai colocar o teto da cidade que você está trabalhando. Se eu coloco aqui, essa cidade é 163 mil, se eu coloco mais aqui, não vai mostrar as opções do Minha Casa Minha Vida. Vou informar aqui a cidade. Próxima etapa. Próxima etapa, vamos voltar aqui. Formar um CPF. Formar um CPF aqui. Aleatório. Número de telefone, número de telefone aqui. Renda familiar, como eu falei lá, eles ganham em torno de um salário mínimo cada um, né? Então, é 2.640. Data de nascimento é importante, pois a depender da idade, a Caixa vai diminuir o valor financiado. A Caixa faz uma conta ali que é a idade da pessoa mais o valor, mais o tempo de financiamento não pode ultrapassar a 80 anos e meio. Então, se por exemplo, se a pessoa tem 60 anos, ela vai financiar apenas 20 anos na Caixa. Então, essa data aqui é importante. Autoriza a Caixa a coletar os dados. Possui 3 anos de trabalho sob regime de FGTS. Sim, esses meus clientes possuem 3 anos de regime de FGTS. Isso aqui também é importante, pessoal, pois tem uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa anual. Por exemplo, se essa taxa aqui for 5% ao ano, com essa informação aqui, sendo verídica, ele vai reduzir 5% no valor ali do juro. Mais de um comprador independente, isso aqui impacta no valor do subsídio.
Eu gostaria de ter relacionamento com a Caixa, isso aqui também é importante. Próxima etapa. CPF inválido, vamos informar o CPF aqui. Vamos continuar. E aqui já aparecem as opções, tá? Nossa opção aqui é compra de terreno em construção, que é aquisição de terreno em construção. Então, nós vamos abrir aqui e tá as informações. Aqui no saque, o cliente sempre vai financiar menos, tá? Aqui no saque, ele só conseguiu 115 mil, então nós vamos alterar aqui para o price. Conseguir financiar mais. Pronto, aqui ele está conseguindo 130.400 de financiamento, 9 mil de subsídio e 23 mil de entrada. Como esse meu cliente tem 22 mil de FGTS, a gente consegue utilizar esse FGTS. Então aqui está praticamente sem entrada esse financiamento, tá? E aqui nós temos as parcelas de R$ 690, parcela em torno de R$ 690 em 420 meses através do Price. Isso aqui é muito importante, pessoal, por quê? Às vezes eu falo que, não, está praticamente sem entrada, mas os meus clientes vão ter outros custos durante os custos do financiamento, que eu vou mostrar na próxima aula. E não são poucos custos. Às vezes o profissional fala assim, não, você só vai pagar parcela depois da casa pronta. Não é bem assim, pessoal. Tem os custos do financiamento, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tudo de forma bem detalhada. Então, o cliente, às vezes, ele precisa ter uma poupança, precisa ter um FGTS, porque se ele for dar entrada e for pagar os custos do financiamento, isso fica muito, muito puxado para ele. Nós também vamos fazer a viabilidade dessa construção, nós vamos ver o quanto, porque assim, financiamento caixa é o que o dinheiro dá para fazer. Então, a primeira que a gente faz é o quê? A simulação. Temos o valor do terreno, vai sobrar quanto? Vai sobrar 128 mil. O que dá para construir com 128 mil? Claro que quando conseguimos fazer ali uma construção mais barata, às vezes nós somos construtor, aumentamos o lucro do construtor, e se for o cliente, às vezes nós conseguimos diminuir o valor de entrada. Então tem todas as estratégias aí que você pode estar utilizando. Então, com base nessa simulação, nós vamos apresentar para os clientes, eles concordando, nós vamos dar sequência, vamos juntar toda a documentação certinha que já foi nos enviado, e fazer aprovação de crédito junto à Caixa. Isso de forma 100% online. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no simulador, uma objeção que sempre acontece é o seguinte, que as parcelas de R$ 690, né? Então, R$ 690 vezes 420, meu cliente vai pagar nessa casa aqui em torno de R$ 289. 289 mil no final. Então, ele está contratando uma casa de 163 mil, que será avaliada para a Caixa, e vai pagar 289 mil. Muitos falam assim, Kleber, mas eu vou pagar o dobro. Pessoal, daqui 35 anos, vocês acham que essa casa está valendo quanto? Eu construí casas pelo programa em 2016, 2017 e vendi por 90, 95 mil. Essa mesma casa, para me fechar hoje aqui, eu só faço ela por 180 mil, para me entregar na chave. Hoje que eu estou gravando esse vídeo. Algumas cidades 180 mil, outras 198, 200 mil. Ou seja, em 5 e 6 anos, as casas praticamente dobraram o preço. Claro que nós tivemos uma alta nos insumos e tudo mais, mas o preço subiu bastante. Então, e detalhe, esse cliente ele não vai pagar isso aqui em 420 meses. Não é que não compensa. Eu recomendo fortemente um juro aqui de 4,75 ao ano, que você nem amortize, use todo o tempo mesmo, 420 meses, que é 35 anos. Mas a maioria dos financiamentos no Brasil, a média, quita em 13 anos. Então, se você amortizar, adiantar a parcela, você não vai pagar esse valor total aqui do montante. A conta não é assim, não é pegar 690 e multiplicar por 420. E outro detalhe, daqui 10 anos, eu garanto para vocês que essa casa aqui, que está sendo avaliada por 163 mil, ela já vai ser avaliada de no mínimo 300 mil reais. Então, essa é uma objeção que muitos clientes têm e que vocês precisam quebrar. Tá?
Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui na primeira aula, esse primeiro contato com o cliente aí. Com base nessa simulação, nós vamos fechar o contrato, fazer tudo certinho, começar a avançar em outras partes. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês todos os custos que eu apresento para o cliente que ele vai ter durante o financiamento. Os custos ali imediato, custos no ato da assinatura do contrato, custos após a assinatura do contrato, custos durante a obra, custos na conclusão da obra. Então, me aguarde aí para a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, gostou da aula, quer deixar um comentário, comente aqui abaixo do vídeo. Eu vou adorar ler o seu comentário, tá bom? Até a próxima aula.